Eu vou usar esse personagem aqui, que a gente tá vendo. Caraca, peraí. Pronto. Eu vou usar esse personagem aqui para poder fazer o rigging. Ou seja, colocar os esqueletos do Bro. Colocar os esqueletos e fazer as animações. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, deixa eu colocar aqui. Ligar o aramado na opacidade baixa, assim, mais ou menos. Só para poder ver, eu gosto de ver. E eu também estou ativado aqui com o... Eu tô com sombras ativado, tá? E cavidade ativado. Eu gosto de usar esses dois quando eu tô modelando. Às vezes eu desligo a cavidade. Fica meio agressiva. Vou até deixar assim por enquanto, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar. Tem esse modelinho aqui. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu preciso criar. Eu tô só com o personagem aqui, ó. Eu preciso criar um esqueleto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui em adicionar. E vou colocar adicionar uma armação. Quando você faz isso, ele cria um osso. Perceba que o personagem ele não tá no ponto zero, né? E vou levar ele ponto zero. Pronto. Eu zerei aqui o X dele, o XYZ, a localização toda. E agora ele tá aqui no meio, eu tenho outro objeto. Então eu tenho esse objeto aqui, cadê meu... Então eu tenho esse objeto aqui, ó, que é o personagem e tem uma armação. Eu tenho outras coisas aqui, mas estão escondidas, não tem relevância agora, tá? E tenho a câmera, né, que também não tá servindo pra nada no momento. Posso até tirar ela daqui, pronto. A gente vai trabalhar só nesse personagem e nessa nova armação que eu acabei de criar. Quando eu criei essa armação, veio aqui esse ossinho. Eu vou focar nesse ossinho. Você pode fazer isso apertando ponto, apertando a vírgula do teclado numérico, tá? E vou primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no modo de edição e eu vou puxar esse osso aqui para baixo, tá? Esse osso aqui vai ser o osso raiz, daqui a pouco eu falo dele. Antes de qualquer coisa, eu vou duplicar esse osso, então eu vou apertar Shift D para duplicar. Ou você vem aqui, ó, onde é mesmo, meu Deus? Objeto, duplicar objeto, Shift D, né? Dupliquei ele e vou levar até aqui, vou ligar a transparência aqui no raio-x, tá? Liguei no raio-x e vou colocar mais ou menos esse aqui, ó. Esse osso primeiro que eu tô posicionando, vou posicionar ele mais pra cá agora, usando as ferramentas de transformação, obviamente. E eu vou mexer ele pra cá. Esse osso aqui, ele vai ser o primeiro osso aqui da bacia, né? Então o que é que a gente faz? Tô no modo de objeto, né? Selecionei aqui. Aliás, eu dupliquei ele no modo objeto, não era isso que eu ia fazer, vou deletar. Então, eu vou no modo de edição, tá? Isso aqui é uma armação, ó. Se eu der um Shift D, duplicar aqui, ele vai duplicar a armação inteira. Eu não quero duplicar a armação, eu só quero duplicar esse osso dentro da edição dessa sequência de ossos, desse esqueleto. Então, cada armação ela é um esqueleto. E por consequência ela vai ter uma relação de parentesco entre os ossos do esqueleto. Assim como quando a gente mexe aqui, por exemplo, um ombro, acaba mexendo, por exemplo, o antebraço, o pulso, etc. Então isso aqui é uma armação, é basicamente um esqueleto. Eu vou entrar no modo de edição, apertando o Tab aqui, e aqui no modo de edição, por exemplo, se eu pegar aqui da cabeça desse esqueleto, que é da ponta aqui, né, vou chamar de ponta, ou do rabo aqui, ou do corpo, né, se eu pegar aqui na ponta dele, eu apertar E, que é a mesma tecla que faz a extrusão, né, no modo de edição das malhas, eu vou estar puxando esse esqueleto, eu vou estar dando sequência a esse esqueleto, criando um novo esqueleto que tem uma relação de parentesco com o esqueleto anterior. Então, por exemplo, criei um aqui, etc. Esse daqui, eu não vou nem fazer ele agora, eu vou fazer o raiz depois. Eu vou simplesmente levar, com as ferramentas de transformação, esse meu osso raiz até esse local aqui onde vai ficar esse primeiro osso, que vai ser a bacia. E vou centralizar ele aqui, ó. E vou entrar no modo edição, vou pegar aqui a ponta desse osso e vou colocar mais ou menos até aqui, que é onde a bacia se move. Vou deixar ele aqui. É importante você deixar ele sempre no centro, tá? Aqui você pode desviar um pouquinho, mas pelo menos aqui nessa direção ele está no centro. Então esse primeiro osso vai ser da bacia. Eu vou criar um aqui, ó, apertei E, tá? Na cabeça na ponta do esqueleto, não no corpo. Quer dizer, no corpo também funciona, né? Mas enfim, deixei no modo perspectiva aqui, ó. Apertando aqui no menu X ou apertando aqui de ladinho, ó, ou então segurando Alt e girando a câmera, ele vai travar e entrar em modo ortográfico, perdão, não perspectiva, ortográfico. E aí agora eu vou criar um osso aqui, ó, criei um osso, criei dois ossos, criei três ossos para controlar, vou só mover, ó, perceba que eu selecionei a ponta de um outro osso, apertei G e movi esse outro osso também, tá? Então, aqui esses três ossos vão cuidar dessa dobra aqui do tórax, tá? E aqui em cima eu vou puxar da ponta desse osso, eu vou criar mais um, que vai ser o osso do pescoço. Então, esse osso aqui diz respeito ao movimento do pescoço, né? E aqui da ponta dele eu vou puxar mais um, que vai ser o movimento da cabeça. Eu não vou criar ossos para movimentar os elementos da face, tá? Isso fica para uma outra oportunidade. Nesse daqui vai ser só o esqueleto no humanoidezinho aqui, criando do zero o esqueleto no humanoidezinho do Blender, tá?
Então beleza, a gente tem esses ossos principais aqui, que dizem respeito basicamente a toda a sequência da coluna. Agora eu vou fazer, por exemplo, os ossos da perna. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse osso aqui mesmo, que está aqui. Aliás, eu vou criar um novo, vou adicionar um novo. Venho adicionar osso único. Automaticamente ele vai adicionar um osso aqui, ó. E se você, no modo de edição, clicar no corpo do osso e você mover, você vai perceber que esse corpo não está conectado com nenhum outro osso, embora ele faça parte da mesma armação. Aqui na armação você vai ter os ossos que estão nesses objetos em suas hierarquias, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, vou puxar isso aqui, ó. Vou pegar esse corpo aqui, ou vou pegar esse osso pelo corpo, vou levar até mais ou menos aqui onde tem a ligação da perna e já vou girar. Perceba que eu estou, ó, preso nessa perspectiva, não vai ter risco de eu fazer uma rotação equivocada. Então, posso fazer isso segurando o Alt e girando a minha visão. Então, vou girar esse osso aqui para baixo, ó, pull, entro no modo, ops, eu já estava no modo edição, já estava no modo correto, seleciono novamente a armação, entro no modo edição e vou ajustar esses ossos, ó. Esse aqui eu quero mais ou menos aqui, o osso do joelho eu quero mais ou menos aqui, tá, no centro, e o osso, opa, aperto E e trago o outro osso mais ou menos, vou para outra câmera aqui, ó, para o outro lado, vou mais ou menos até o calcanhar. Então ajusto isso aqui se eu quiser. É importante deixar essa dobrinha do joelho, porque isso aqui vai evitar problemas de animação em breve, tá? Então vou deixar mais ou menos assim. E daqui eu vou puxar apenas dois. Vou puxar um aqui pro pé, esqueci, a bola do pé, eu acho que é isso, ou é a bola essa parte da frente, não sei, e um pra ponta. Eu não vou fazer mais de um, vou fazer só isso aqui mesmo, tá? Eu não vou precisar fazer o outro lado porque a gente vai aprender como é que faz para fazer o espelhamento. Eu vou criar mais um osso, então vou adicionar um osso único e vou puxar ele pelo corpo novamente, vou deixar aqui mais ou menos na altura do ombro, e nessa perspectiva que eu tô, ortográfica inclusive, eu vou rotacionar ele, depois eu vou pegar a ponta dele e vou trazer para mais um. Perceba que o osso, ele adapta o seu próprio tamanho de acordo com essa movimentação que você faz das partes dele, né, da ponta, etc. Percebi que eu estava meio descentralizado. Então eu venho aqui, ó, posso travado no eixo Y, andar mais aqui para a direita esse osso, para ele ficar mais perto de onde eu quero que seja o cotovelo. E depois daqui mesmo eu vou puxar, ó, veja que agora nem estou usando a ortográfica, estou usando a perspectiva mesmo. É um pouquinho trabalhoso, mas às vezes vale a pena. Principalmente quando a sua malha está assim meio dobradinha. Então, ó, mais ou menos no pulso, acho que eu até subi demais, vou descer um pouquinho. Aqui mesmo, acho que tá bom. E para toda a mão, aliás, eu acho que vou fazer duas. Eu vou fazer uma para cá, ó, para essa parte da mão. E aí eu faço um osso só para todos os dedos, eu não quero entrar em muitos detalhes, então assim eu acho que já basta, ó. Vou ajustar, vou deixar no dedo central. Esse dedo central vai dobrar toda a mão. E aqui eu vou puxar mais um osso apertando o E e vou tentar deixar aqui para controlar o polegar. Vou criar dois. É importante você deixar o centro desses ossos, dessas pontas desses ossos, bem onde tem a dobra da malha, né? E aí eu vou colocar mais um aqui. E a malha não está com resolução muito alta, então certamente vai dar problema na animação, mas a gente vê isso mais pra frente. Só estou criando o esqueleto. Então eu criei esse esqueleto aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou dar nome a esses ossos. Aliás, antes disso, eu volto para o modo de edição, seleciono esse osso aqui da coxa, não sei o nome desse osso. Depois seleciono esse outro aqui, então perceba que o ativo é sempre o último que está selecionado e que eu estou no modo de edição, tá? Então selecionei esse, com Shift eu selecionei esse outro, eu vou dar um Ctrl P, e quando você aperta Ctrl P é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se aqui, ó. Armação, parentesco, criar. Então Ctrl P, eu estou sugerindo que quero criar um parentesco entre esse osso aqui e esse osso aqui. Quando eu dou um Ctrl P aqui, eu posso selecionar manter deslocamento ou conectados. Se eu clicar em conectados, o osso vai se conectar com a ponta do osso que eu quero que ele se conecte, que eu quero que ele crie o parentesco. Já se eu der um Ctrl P, eu dei um Ctrl Z, tá? Der um Ctrl P e mantiver o deslocamento, ele vai ficar ligado a esse osso, mas ele não vai precisar se deslocar. E é por isso que aparece essa linhazinha aqui. Simplão. Isso faz com que esse osso aqui, perceba, aqui no modo de, na armação, diferente de quando você está com a malha, que você clica aqui, você vai ter alguns modos, modo de objeto, modo de edição, modo de escultura, vértice, fluência, textura. Você tem vários tipos de modo diferentes que a gente usa bastante
o de edição, por exemplo, para a parte de modelagem, quando você tenha um esqueleto selecionado, uma armação selecionada, e você vem aqui nos modos, você vai ver que você tem o modo de objeto, o modo de edição, que foi o que eu utilizei para poder fazer a construção desses ossos, fazer essa extrusão das pontas desses ossos para criar o esqueleto, duplicar ossos, etc. E temos o modo de pose, que é justamente o modo que a gente pousa o nosso personagem para criar as animações e etc, tá? Então como é que funciona? Eu estou aqui com o esqueleto selecionado, ó, cliquei no esqueleto, cliquei aqui, eu posso vir aqui para o modo de pose. Uma vez que eu entro no modo de pose, perceba que ele já fica meio transparente, mesmo sem o raio-x ligado. E aí você pode mover ou rotacionar esses ossos e criar uma pose na sua animação aqui, por exemplo. Se eu pegar, vamos lá, vou selecionar todos esses ossos aqui, tá? Todos eles. Aliás, eu vou só com esse aqui. Vou selecionar só esse osso aqui. E nesse ponto 1 aqui, ó, eu vou colocar o meu cursor. Eu clico e arrasto o meu cursor até o ponto 1. E eu vou pegar esse osso e vou aqui na localização, rotação, em todas as transformações aqui, vou na rotação, perdão. Vou chegar na rotação e vou inserir um quadro-chave. Isso faz com que, se eu sair desse frame e for para outro frame, por exemplo, frame 40, eu pegar esse mesmo osso aqui e eu fizer uma rotação nele, ó, perceba, eu vou pegar aqui a ferramenta de rotação, opa, essa aqui, e vou rotacionar ele pra cá, ó, pra cá, pô, e vou salvar novamente esse quadro que eu criei, essa nova rotação que eu criei para esse objeto. Se eu vier aqui e apertar no play, ó, você tem uma animação daquele osso. Por consequência, você tem uma corrente. Como você está construindo todo um esqueleto, você tem toda uma sequência de ossos que você pode manipular de forma conjunta, e é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, e outra coisa, no modo de pose, você faz essas alterações no esqueleto, né, nas rotações, nas posições, etc, no esqueleto, mas quando você volta para o modo de edição, o esqueleto se mantém na pose original. E é nessa pose original que a gente vai fazer a colagem desse esqueleto na malha desse objeto, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar nome a esses ossos, tá? Esse osso aqui carrega todos. Se for para o modo pose, ó, também você percebe que esse osso aqui, por ser pai desses outros, ele controla todos. Por exemplo, vou fazer uma limpeza dessa pose. Importante, uma coisa muito importante agora, fazer a limpeza dessa pose. Eu fiz toda essa alteração na pose, mas eu preciso limpar para voltar a trabalhar a pose do zero, se eu quiser. Então eu seleciono todos os ossos, ó, ou assim, eu aperto A para selecionar, venho em pose, limpar transformações, e vou limpar todas as transformações, ele volta para pose natural, tá? Mas eu vou continuar editando meu esqueleto, então eu vou passar para o modo de edição, tá? Então eu vou pegar esse osso aqui, e depois eu vou selecionar esse osso aqui, e vou apertar Ctrl P e vou criar um parentesco mantendo o deslocamento. Isso faz com que esse osso, no modo de pose, ele carregue o osso do braço, ó. Se ele rotaciona, o braço também rotaciona. Tá? Aliás, eu não vou fazer isso, eu vou voltar atrás. Eu quero mais um osso, eu estou aqui no modo de edição. Eu vou criar mais um osso aqui, ó. Daqui eu vou puxar um osso para cá, para clavícula, mais ou menos. Vai facilitar minhas animações. E vou pegar o corpo desse osso, segurar Shift, selecionar esse também, para que esse se torne um ativo. Vou dar um Ctrl P e vou manter um deslocamento. Então esse osso agora no modo de pose, se eu pegar, deixa eu limpar essas poses, ó. Limpei todas as transformações. Se eu pegar esse osso e eu rotacionar, ó, aquele rotaciona junto, tá? Eu tenho um ossinho para clavícula. Beleza? E se eu mexer esse da perna, ó, os outros ossos mexem também. E se eu mexer esse aqui, que é basicamente atualmente o pai de todos, que é isso da bacia, eu movo todo o personagem, rotaciono todo o personagem. Então esse aqui é o osso que está controlando todos nesse momento, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Aqui no modo de edição mesmo, eu vou começar a dar nome a esses ossos. Então eu vou clicar aqui, e se eu colocar o meu mouse nessa região aqui, ó, me refiro a essa região aqui. Se o meu mouse estiver nessa região e eu apertar a vírgula no teclado numérico, no caso eu não tenho aqui, porque meu teclado não tem o numérico. Mas aparentemente funcionou. Eu apertei aqui a vírgula no teclado normal, o ponto, na verdade, e ele abriu aqui, encontrou para mim esse objeto, no caso esse osso que está selecionado aqui na minha coleção da cena, né? Então eu achei aqui, primeiro eu vou dar nome a esses ossos. Esse primeiro aqui vai ser quadril, eu chamei sei lá como eu chamei, vai ser quadril. Esse outro aqui vai ser coluna underline 01, espinha pode ser, né? Espinha underline 01. Tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl C aqui nisso. Esse aqui vai ser espinha 02.
esse daqui, ó, perceba que tem todo um parentesco, né, entre eles. Esse aqui vai ser espinha 03, esse aqui, opa, pescoço, ó, pescoço, eu gosto muito de usar cedilha nos programas, eu evito, e acento, pra, enfim. Esse próximo vai ser cabeça, esse daqui vai ser clave L, porque é para especificar que você está tratando da clavícula da esquerda, clave underline L, isso aqui é importante na hora de você fazer o espelhamento do esqueleto, daqui a pouco a gente vai ver isso. E aqui vai ser o que? Eu vou botar ombro L, esse próximo vai ser antebraço L, deixa bem organizadinho, tá? Sejam organizados na vida. Esse aqui vai ser mão L, você pode crescer aqui, ó, essa barrinha, mão L. Esse vai ser dedos L, já que é para todos os dedos. E esse aqui vai ser polegar L. E esse outro, polegar ponta L. Vou chamar assim, por questão de praticidade. Então, tá tudo nomeadinho, tá tudo bonitinho. Só falta esses aqui, ó. Aqui eu vou apertar ponto também. Vou achar, ó, esse osso que não tá ligado a ninguém. Por que ele não tá... Aqui esse osso, ele tá ligado no quadril. Então o quadril, ó, ele tem a espinha e ele tem essa perna, tá? Que dependem dele. Então aqui vai ser coxa L, aqui vai ser canela L, aqui vai ser pé, calcanhar, né? Calcanhar L. E o último osso aqui vai ser pé L. O que acontece? O fato de a gente ter colocado... Se você apertar... Deixa eu ver como é. Alt, eu acho. Não, Shift. Com Shift você abre toda a hierarquia dos objetos aqui na cena, tá? Então perceba que como eu coloquei esses L's naqueles que são invertidos, eu vou agora fazer o espelhamento desse esqueleto para que ele copie um lado ao outro lado. Ele copie de forma espelhada, né? Isso é bastante prático, tem essa função aqui no Blender. Vamos agradecer esse software maravilhoso. Então eu vou apertar A para selecionar todos esses ossos. Eu venho aqui, opa, eu estou no modo de pose, eu não quero, eu quero modo de edição, tá? Eu seleciono todos esses ossos e eu venho aqui em armação e eu vou clicar em simetrizar. Quando você clica em simetrizar, ele vai abrir aqui essa abinha aqui. Ele está simetrizando do menos X, ou seja, aqui, ó, da direita menos X, ó, do menos X para o mais X, ou seja, da direita para a esquerda. Caso o seu tenha alguma inversão aí, você troca aqui do mais X para o menos X, tá? Então, ele não só inverteu, quer dizer, ele não só espelhou esses ossos, criou uma cópia espelhada desses ossos para o outro lado, como ele já, vou apertar aqui com Shift, ó, ele já renomeou todos os ossos do outro lado para underline R automaticamente, só por você ter colocado esse underline L e ele identificou, beleza? Então isso aqui é muito prático. Tá criado o esqueleto do meu personagem, só falta um osso, porque esse osso aqui, ele é o osso no modo pose, ó, ele é o osso que vai levar, vou limpar essa pose aqui, tá? Ele é o osso que vai levar todos os demais ossos, beleza? Mas tem que ter que, na verdade, vai segurar, perdão. Esse osso do quadril, ele é o osso que vai segurar a estrutura. Por exemplo, quando você está em pé, no chão, e você desce o seu quadril, é necessário que o quadril desça e a perna mantenha uma ligação, mas tem um comportamento natural, tá? Ou seja, dobre esses joelhos, enfim, levanta seus pés, calcanhares, esse tipo de mecanismo. A mesma coisa serve para os braços, ombros, clavículas, etc. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, falta um osso para carregar todo o objeto, porque tem esse osso aqui que ele tem esse parentesco com os demais, e vai ter um para controlar todos os outros. Então eu vou adicionar no modo de edição, eu vou adicionar mais um osso, que é o último osso. Vou puxar essa raiz, eu não preciso dela tão longe, eu deixo ela aqui, ó, e vou ligar o corpo desse aqui. Eu vou selecionar primeiro o corpo desse osso do quadril, seguro Shift, seleciono esse outro, Ctrl P, e manter o deslocamento. Eu não quero deslocar. E agora esse osso aqui que está sem nome, que é o pai de todos no momento, é pai do quadril, ele vai ser o root, vou chamar de root, que é o osso raiz. Vou botar em português, né? Vamos valorizar a nossa língua. Então eu escrevi raiz, e aí, opa, fiz uma bobagem aqui sem querer. E esse agora é um osso raiz que vai cuidar de todos os ossos no modo pose. Então, se eu movo esse, ele move todos os demais ossos. Vou limpar a pose. Essa pose está voltando o tempo todo, caso vocês perguntem, porque a gente salvou chaves aqui, ó.
Então eu vou deletar essas chaves de animação antes de qualquer coisa, para não ficar tendo esse trabalho o tempo todo. Isso aqui a gente vai ver em um outro momento. Eu vou selecionar primeiro a malha do meu objeto, e eu vou segurar Shift e vou clicar também na armação. Então eu estou selecionando os dois objetos, sendo que o esqueleto é o objeto ativo, já que foi o último objeto a ser selecionado nessa sequência, tá? Então, sendo ele objeto ativo, se eu der um Ctrl P, eu vou criar um parentesco entre uma malha e um esqueleto. Quando eu crio um parentesco entre uma malha e um esqueleto, ele oferece todas essas possibilidades. Eu vou colocar essa possibilidade aqui, ó. Deformação por armação de ossos, mas eu não vou dar essa daqui, eu vou dar essa daqui, ó, usando pesos de influência automático. O que acontece quando você coloca isso aqui? E a nossa primeira forma aqui de aplicar, a primeira forma de aprender. Quando eu clico aqui, isso significa que essa malha ela vai sofrer uma influência desses ossos de maneira automática, de forma que esses ossos, cada um desses ossinhos que a gente está vendo aqui, eles vão controlar uma região dessa malha, ou seja, uma determinada quantidade de vértices, de acordo com um procedimento automático do próprio Blender, que vai criar essa relação entre os ossos e os vértices da malha, tá? E é dessa forma, eu acabei de aplicar isso, né? Então é dessa forma que se eu for para o modo de objeto, selecionar a armação e for para o modo de pose, se eu rotacionar uma parte do meu objeto agora, vou até tirar, não tem nada que tirar, ó, ele vai estar animando. Deixa eu ir para o modo de objeto aqui para tirar esse negócio aqui, e agora eu vou para o modo de pose novamente, ó. Quando você mexe o esqueleto, ele agora anima e modifica a malha do seu objeto. Claro que a gente tem um monte de problemas aqui, que podem ser resolvidos em um outro momento, mas isso aqui basicamente é a forma de se criar um esqueleto e grudar a malha dele. Grudar a malha ao esqueleto.